O verbo, primeiramente conhecido no seu estado infinitivo. O verbo no estado infinitivo é aquele verbo em que nós encontramos a letra R no final. Mas é claro que nem toda palavra com a letra R ao final seja um verbo. Para que seja um verbo, a palavra, você há de perceber se ela pode sofrer uma ação, concordando com o sujeito ou com o tempo. Pensemos em 3 palavras: amar, correr, fugir. São 3 palavras que terminam com uma letra R ao final. E podemos perceber também que se tratam de 3 verbos. O verbo, no seu estado nominal, infinitivo, com a letra R ao final. Essa letra R é, na verdade, uma desinência, também chamada de desinência do infinitivo. O verbo, no seu estado infinitivo, ele não tem uma pessoa, ele não tem um tempo. Ele é um verbo puro que acabou de nascer. Os verbos, eles não têm nome. Os nomes são dados aos substantivos e a outras palavras de outras classes gramaticais. Mas nesse estado primitivo, nascedouro do verbo, ele tanto se parece com o nome que ele leva o nome de verbo nominal no infinitivo. Então, o verbo nominal no infinitivo é aquele verbo que você percebe que ele é um verbo porque pode se concordar com uma pessoa ou um tempo, e ele tem uma letra R ao final. Os exemplos citados, amar, correr e fugir, são exemplos de 3 verbos, sabendo nós, então, que ao final de cada uma dessas palavras, a letra R representa a desinência do infinitivo. Não se esqueça disso. Mas vamos perceber que na estrutura desse verbo, logo em seguida, após a letra R, nós nos deparamos com uma vogal. No verbo amar, no seu estado infinitivo, nós temos o A antes do R. Correr, nós temos o E antes do R. E fugir, nós temos o I antes do R. Vê-se que cada uma destas vogais, acompanhando na sequência da desinência R do infinitivo, ela também tem sua significação ali na estrutura do verbo. A vogal A é chamada de vogal temática de primeira conjugação, e a vogal E, vogal temática de segunda conjugação, e a vogal I, vogal temática de terceira conjugação. Então, o verbo infinitivo amar é um verbo de primeira conjugação, o verbo infinitivo correr é um verbo de segunda conjugação, assim como o verbo infinitivo fugir é um verbo de terceira conjugação. Então, vocês puderam perceber que na estrutura desse verbo, o ar, o é ou ir ao final, eles indicariam a primeira, a segunda ou a terceira conjugação do verbo, essas vogais acompanhadas do R do infinitivo. Então, sobrou a última estrutura desse verbo aqui analisado. Vejamos que no verbo amar, antes da vogal temática, nós temos AM. E no verbo correr, antes da vogal temática E, nós temos CORR. E no verbo fugir, antes da vogal temática I, nós temos FUG. Ou seja, então significa que essa estrutura que antecede a vogal temática, ela é o radical do verbo. Então, o am de amar é o radical do verbo amar, assim como o CORR é o radical do verbo correr e o fugir é o radical do verbo fugir. O radical do verbo é, então, aquela parte, aquela estrutura do verbo que não vai sofrer alteração. Mesmo havendo conjugações, mesmo esse verbo concordando com uma pessoa ou com um tempo, esse termo continuará ali, essa estrutura imutável. Agora, todos os verbos, eles possuem esse radical e eles, de forma inalterável? Não. Existem verbos que podem perder o seu radical ou possuir mais de um radical. Esse será tema de um outro estudo. Mas lembrando, para sintetizar melhor esse nosso conhecimento sobre a estrutura do verbo, é que o radical do verbo, juntamente com a vogal temática, constitui o tema do verbo.